Da direção da campanha, nos ter concedido esta oportunidade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, esse é um texto bastante conhecido da Igreja do Senhor, onde a palavra do Senhor nos diz que após a primeira multiplicação dos pães, Jesus ordena aos seus discípulos que eles atravessassem a margem do mar e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo Jesus despedido a multidão, a Bíblia nos diz que ele sobe ao monte para orar, e enquanto Jesus estava no monte orando, os discípulos estavam no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque tinha se levantado um vento contrário contra o barco daqueles discípulos. Era noite, estava escuro, os discípulos estavam sendo açoitados pelo mar, pelas ondas do mar, o vento soprava contra os discípulos, mas tendo os discípulos recebido a ordem do Senhor de atravessarem para o outro lado, eles não pegaram outro percurso, eles não mudaram de rota, mas eles se esforçaram, eles perseveraram para poder obedecer a ordem do Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite para lhe dizer que a sua perseverança em meio às dificuldades, ela é essencial para a sua vitória. Em meio às lutas e às dificuldades, persevere, porque Deus, Ele lhe dará vitória no momento certo. E a Bíblia nos diz, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, e versículo 48, se não me foge a memória, que Jesus viu que os discípulos estavam fadigados a remar, porque o vento soprava contrário contra aquele barco. Eu quero lhe dizer esta noite que em meio às dificuldades ele está lhe vendo, mas saiba de uma coisa, que ele lhe vê, e lhe vê detalhes por detalhes. A Bíblia nos mostra que o povo de Israel estava sendo afligido pelo faraó no Egito, mas Deus disse a Moisés: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Jesus é aquele que vê você, detalhes por detalhes. Aleluia! E a Bíblia nos mostra que na quarta vigília, Jesus se dirige para os discípulos caminhando por cima do mar. Isso nos dá a entender que Jesus estava ali de uma forma soberana. E os discípulos, vendo Jesus caminhar por cima do mar, a Bíblia nos diz que eles se assustaram e pensaram que era um fantasma. E Jesus lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima do mar. E Jesus disse a Pedro: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por cima do mar. E ele, sentindo o vento forte ali, a Bíblia nos diz que ele teve medo e começou a afundar. O que eu entendo com isso é que muitas vezes mar, quero lembrar que mar, vento forte, isso fala de dificuldade. E muitas vezes nós até caminhamos em meio às dificuldades. Nós muitas vezes nos mantemos firmes em meio às adversidades da vida, mas muitas vezes a adversidade ela é tão forte em nossa vida que chega a abalar nossas estruturas e nós pensamos que vamos morrer. Mas a Bíblia nos diz que imediatamente, quando Pedro clamou, Jesus estendeu a sua mão e segurou a Pedro. Nesta noite, saiba de uma coisa, que você só está aqui, você tem passado por dificuldades, por lutas, mas a mão do Senhor, ela tem te sustentado, e você vai chegar aonde Ele ordenou que você chegasse. E quando a Bíblia nos diz que quando os discípulos subiram para o barco com Jesus, o vento se acalmou. No versículo 22, a Bíblia nos diz que Jesus